Você já parou num vídeo curto ou num daqueles cards com frases de efeito contra o cristianismo e pensou, caramba, essa daí ficou difícil para eu responder. E aí você vai descendo ali, vai dar uma olhada nos comentários e encontra 300 pessoas respondendo, é isso aí, você destruiu, checkmate, isso mesmo. Ou alguma coisa semelhante. A frase tem ali uma dúzia de palavras e dá a impressão de ter derrubado 2000 anos de história do cristianismo. Agora você pode lembrar também o outro lado, uma comunidade, um perfil de cristãos, uma rede social qualquer, uma pessoa que é cristã compartilha algo, compartilha uma frase igualmente curta, muitas vezes resumida num meme, igualmente afiada e convencida com isso de que calou todo mundo que pensa diferente. Nos exemplos que dei, os dois lados muitas vezes saem se sentindo vitoriosos, ganharam um debate. O que acontece é que quase ninguém parou para examinar se aquela frase que foi compartilhada aguenta mesmo algumas perguntas muito simples. Olá, eu sou o Rodomar Ricardo Hamloff e você está no canal Teologia Missional. Com esse vídeo nós queremos introduzir a nossa próxima série, que é olhar os piores argumentos contra a fé e o cristianismo. Bom, para continuar nossa conversa, o que acontece? A internet acaba premiando frase curta. Ela premia quem afirma com convicção num card bonito ou por meio de um meme que ridiculariza e não pondera realmente aquilo que está sendo colocado ali. Um argumento que caberia num parágrafo honesto acaba viralizando e um vídeo mais longo ninguém assiste. Enquanto isso, um slogan de 10 palavrinhas repercute, se espalha, viraliza rapidamente. E aí nós vamos nos acostumando a confundir duas coisas. A frase que soa forte com o argumento que de fato sustenta o que promete. E nós começamos essa série para desfazer essa confusão. A pergunta que eu quero responder com você ao longo desses episódios que nós teremos pela frente é essa: como distinguir uma objeção séria de uma objeção que só parece séria porque veio embrulhada em uma frase curta e em uma imagem viral. Porque sim, existem objeções sérias. Gente inteligente e honesta olhou de fato para o cristianismo e disse não. E algumas das razões que apresentaram merecem de fato atenção, merecem uma resposta cuidadosa e honesta. Mas essas frases, elas não são frases que viralizam. As que viralizam costumam ser as mais fracas, justamente porque a frase fraca é curta e a frase curta se espalha rapidamente. Então vamos lá, vou ser bem claro aqui para a gente começar a conversa nesse vídeo, que é um vídeo introdutório à série. O que nós pretendemos fazer aqui? Porque isso vai ser importante para você, a maneira como você vai assistir o vídeo. Eu não vou te dar munição para você ganhar o debate, ganhar a discussão. Não é tanto esse o objetivo. O objetivo é a gente aprender a pensar melhor, e eu estou falando aqui dos dois lados. Tanto é que nós, ao chegarmos ao último episódio, nós vamos focar o nosso próprio lado, ou seja, como nós cristãos também muitas vezes compartilhamos ideias muito simplórias, também muitas vezes nos utilizamos de memes e de frases curtas para tentar nos afirmar. Então sim, tem muita coisa que nós cristãos também precisamos parar de usar, até para não dar munição para aqueles que são os críticos da fé cristã. Então vamos falar aqui a partir de uma tentativa de honestidade intelectual, porque isso é sim muito importante. Então uma observação rápida aqui antes de começar, só para a gente falar a mesma língua. Quando eu disser cristianismo clássico ao longo desta série, eu não estou falando da minha igreja em específico, também não estou falando da sua. Eu estou falando daquilo que católicos, luteranos, ortodoxos, anglicanos, protestantes confessam juntos, concordam. Apesar das diferenças reais, existe aquela essência com a qual todos concordam. Então é aquilo que está, por exemplo, resumido nos credos, como o credo apostólico, o credo niceno. Deus
Deus que cria o mundo, Jesus como o Deus que se fez homem, a morte e ressurreição de Jesus. Esse sim é o alvo dos argumentos que nós vamos examinar aqui. Não uma caricatura montada para ser fácil de derrubar, mas sim aquilo que a maioria dos cristãos pelo mundo, ao longo de 20 séculos, de fato escolheu. Muito bem, com isso então combinado, vamos em frente. Vamos às 3 perguntas que serão fundamentais para nós compreendermos e respondermos. São 3 e nos próximos episódios nós vamos passar a usar essas questões. Então, por isso é importante que você veja esse vídeo aqui até o final. Anota aí essas questões que elas são fundamentais para que nós possamos compreender de fato aquilo que os adversários, da fé do cristianismo estão dizendo e aquilo que eles não estão dizendo. Vamos para a primeira pergunta? Quando nós estamos diante de um argumento, diante de um ataque, nós podemos questionar: o argumento representa corretamente aquilo que está criticando? Parece óbvio, mas é onde a maior parte das discussões se perde. Existe um erro clássico de raciocínio que em português a gente chama de espantalho. O nome vem daquele boneco de palha que o agricultor coloca lá na roça para espantar os passarinhos. Ele até tem forma de gente, mas é oco. Você consegue derrubar facilmente com um empurrão. Qual é o erro aqui? O erro do espantalho num debate é o seguinte: em vez de responder ao que a pessoa realmente defende, você monta uma versão de palha da posição dela, uma versão oca e fácil, e derruba ela. Só que quando você derruba o boneco, você não está derrubando o adversário. Sim, o adversário continua de pé, porque você sequer tocou nele. E isso acontece, de novo, é importante nós considerarmos dos dois lados. Tanto do lado de quem critica o cristianismo, e ali costuma aparecer assim: cristão acredita num velho barbudo sentado lá numa nuvem. Vamos lá, nenhum teólogo sério em 20 séculos disse que Deus é um senhor de barba, cabelos e barba branca que está morando no céu. Quem chega e derruba essa imagem está longe de ter derrubado ou feito uma crítica consistente ao cristianismo. O que derrubou foi um espantalho. Mas o mesmo erro aparece do nosso lado quando um cristão, por exemplo, diz: ateu acredita que tudo surgiu do nada, por puro acaso, sem razão nenhuma. A maioria dos ateus sérios que pensou realmente sobre o assunto diria que essa também é uma posição que não reflete o que eles realmente estão dizendo ou defendendo. E aí o cristão derrubou o quê? Derrubou o próprio espantalho que ele criou e achou que ganhou o debate. Então vamos lá, preste bem atenção nisso. Antes de responder a um argumento, pergunte se ele descreve realmente a posição que aquela pessoa de fato defende. Se descreve uma caricatura, a resposta não vale nada, por mais brilhante que essa resposta seja. Vamos para a segunda pergunta, então, que é importante fazermos. A conclusão realmente decorre daquilo que foi dito antes? Ou seja, a pessoa elabora um argumento, de repente ela conclui algo. Essa conclusão, ela de fato decorre dos argumentos? Vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito comum. A frase é essa: você só é cristão porque nasceu numa família cristã, cresceu numa cultura cristã, num país cristão, logo o cristianismo é falso. Repara bem na estrutura aqui. A primeira parte do argumento pode até ser verdade. Muita gente é cristã porque, de fato, nasceu num determinado lugar, cresceu num determinado meio. Isso é fato. Mas a conclusão não decorre disso, não decorre desses argumentos. De onde uma crença veio não diz nada sobre ela ser verdadeira ou falsa. Pensa aqui comigo num exemplo bem concreto. Você aprendeu na escola que a água ferve a 100 graus. Você aprendeu porque mora no Brasil, estudou naquela escola onde você estudou, teve aquela professora que ensinou essas coisas. Toda a origem desse seu conhecimento é circunstancial, foi acaso do seu nascimento. Isso torna falso que a água ferva a 100 graus? Claro que não. De onde veio a crença é uma pergunta. Se a crença é verdadeira, é outra pergunta completamente diferente, completamente separada. Misturar as duas coisas é o que nós chamamos de falácia genética, porque confunde a gênese, quer dizer, a origem, com
a verdade ou com a validade? E, mais uma vez, isso vale para os dois lados. Se alguém disser para você, por exemplo, você só é ateu porque cresceu acessando a internet, lendo coisas do Richard Dawkins. E Dawkins é um biólogo britânico que virou uma das vozes mais conhecidas do ateísmo. Bom, quem disse isso cometeu exatamente o mesmo erro do qual nós vínhamos falando antes. A origem da crença do ateu não torna o ateísmo falso, do mesmo jeito. A pergunta continua sendo: os argumentos são bons? E não de onde a pessoa os pegou. E assim chegamos à terceira pergunta e talvez a mais sutil das três. Mesmo que o argumento seja verdadeiro, ele responde à pergunta que estava em jogo? Porque sim, tem argumento que é verdadeiro e ainda assim não serve para nada naquela discussão específica porque está respondendo a uma outra coisa. Vou dar um exemplo aqui. A igreja fez coisas terríveis na história. Bom, isso é verdade. Houve sim violência em nome da igreja, em nome de Cristo, houve poder que foi abusado, houve sim gente inocente que foi perseguida por pessoas que carregavam uma cruz no peito. Não dá para varrer isso simplesmente para debaixo do tapete e nós não faremos isso. Mas veja bem, a pergunta que estava na mesa era se Deus existe. E os pecados históricos que muitos cristãos cometeram, por mais reais, por mais graves que sejam, não respondem a essa pergunta. Respondem a outra questão sobre o comportamento de seres humanos que se dizem cristãos. Isso é importante? Claro que é uma coisa importante, mas é outra coisa. Então, um argumento pode ser inteiramente verdadeiro e ainda assim não tocar na questão principal. E mais uma vez, isso vale para os dois lados. Quando um cristão responde, mas os regimes ateus do século XX mataram milhões, sim, também está falando uma verdade histórica e também está mudando de assunto. Porque isso não responde se Deus existe ou se ele não existe. Responde sim sobre os seres humanos e o que esses seres humanos fazem quando têm poder. Então veja que os dois lados adoram trocar de pergunta no meio da discussão e fazem isso muitas vezes sem avisar. Então, como vimos, são três questões importantes, essas são as três perguntas que nós devemos ter em mente e elas são importantes, serão importantes no andamento da série. Deixa eu repetir, porque são perguntas que estarão presentes durante a série inteira. Pergunta 1. O argumento colocado representa direito o que critica ou é um espantalho? 2. A conclusão decorre do argumento ou pulou por cima da lógica e a ignorou? E 3. Mesmo verdadeiro, ele responde à pergunta certa ou está trocando de assunto? Então essas são as perguntas e antes de terminar esse primeiro vídeo introdutório, eu preciso ser, mais uma vez, honesto, como nós sempre queremos ser aqui, sobre essa série. Aquilo que essa série é e aquilo que essa série não é. Eu não vou aqui, não tenho a pretensão de provar a existência de Deus ao longo desses episódios. Não é isso. Ninguém prova a existência de Deus num vídeo de 10 minutos. E quem promete isso está tentando te vender alguma coisa ou prometendo algo que não pode cumprir. O que eu pretendo aqui é um pouco mais modesto e eu acho que também é mais útil. Eu quero mostrar que aqueles argumentos mais virais que você costuma encontrar na internet contra o cristianismo, aqueles que aparecem em cards, memes, vídeos curtos que você rola aí no feed, aqueles que têm 300, milhares de curtidas, vários comentários comemorando ali embaixo, não fazem o trabalho que dizem fazer. Isso não prova o cristianismo, não mesmo. Também não refuta, só indica que quem quiser discordar da fé cristã, e discordar é um direito legítimo, vai precisar fazer melhor do que isso. Terá que apresentar razões melhores do que as que estão viralizando aí. E, como eu disse, no fim a gente olha para quem? Vamos olhar para nós mesmos e fazer isso com o mesmo rigor. Vamos então no próximo episódio começar pelo argumento que talvez seja aquele mais viral de todos e aquele que muitos de nós, muitos cristãos consideram o mais bobinho de todos.
E nós vamos aplicando as perguntas que nós deixamos aqui nesse vídeo. Esse primeiro argumento que nós examinaremos é exatamente a ideia do velho barbudo na nuvem, né, o amigo imaginário, o Skydad, e você vai ver que ele já quebra na primeira pergunta, né? Quando nós fizermos a nossa primeira pergunta das 3, já desmonta esse argumento. Mas eu quero fazer isso com calma, espero você no próximo vídeo para a gente poder ir passo a passo. Se essa proposta te interessa, pensar com honestidade sem torcida, examinando realmente os dois lados com o mesmo rigor, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A série foi feita para ser vista em ordem, uma pergunta de cada vez. Te espero então no episódio 1. Que Deus abençoe você e seja você uma bênção.